Amadas, o texto está em Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 22. Êxodo 15, a partir do verso 22. Então, amadinhos, diz assim no livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a, aquela madeira, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Amados, é o seguinte, amadinhos, temos algum menino aqui hoje? Parece que hoje é só meninas, né? Então, amadinhas, é o seguinte, antes que alguma coisa aconteça na nossa vida, vieram outras coisas, certo? Sempre que alguma coisa acontecendo, já aconteceram outras lá atrás que são o contexto para a gente se situar. Uma mãe, antes de disciplinar um filho, ela fala: se você fizer, vai ficar sem televisão. Então houve um preâmbulo, não vai fazer. Se isso acontecer, você não vai comer chocolate, coisa assim. E o nosso Deus é muito pedagógico, muito amoroso. Antes dessa caminhada no deserto, Deus os tirou do Egito. Então eles eram escravos. Ser escravo não é nada agradável. A escravidão, você não tem direito, você não tem qualificação, você não tem respeito, você não pode nada. Os soldados entravam e os meninos que nasciam meninos eram mortos. Era uma vida miserável e uma vida amarga, uma vida triste. E foram anos, anos. Mas Deus ouve o nosso clamor. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas o versículo não para aí. Entretanto, porém, contudo, todavia, não obstante, o Senhor venceu todas, e nós venceremos com Ele também. Então, antes de chegarem a caminhar naquele deserto seco, Deus se revelou para eles. Porque a fé nasce do que, amadas? De ver, de ouvir as vitórias que vêm do Senhor. Quando você ouve as vitórias, você fica acumulada de bênção. Então Deus não vai te dar uma direção sem antes te abastecer. E Deus abasteceu sobremaneira o povo dele, trazendo as pragas do Egito, que era um propósito de Deus. Então foram 10 pragas. Cada praga, gol, o Senhor vencia. Segunda praga, gol, o Senhor venceu. Então o time do Senhor era mais forte do que o time do Egito. O Egito tinha Faraó, era uma cidade rica, próspera, escravizava o povo. Mas agora esse povo sofrido tem um Deus poderoso, que faz gol em nosso favor. E foram 10 vezes, 10 vitórias extraordinárias. O Faraó dizia assim: não, eu vou deixar ir. Daqui a pouco Deus permitiu o endurecimento do coração de Faraó. Porque Deus precisava manifestar o poder dele ali, para que houvesse conversão e para que o povo dele fosse forte, um povo sem medo, um povo que sabe o Deus que tem. Mas além essas 10 goleadas do Senhor, ainda tinha um troféu, ainda tinha prêmio de diamante, de ouro, de prata, tinha coisa muito boa. E quando o povo caminhava saindo do Egito, e que estava chegando de um lado, tinha o Mar Vermelho, com ondas altíssimas, o mar bravo. E atrás deles que vinham caminhando devagar, tinha pessoas idosas, tinham crianças, tinham doentes e tal. E aí que eles vinham caminhando, olharam atrás, lá vinha, armado até os dentes, o exército de Faraó, para consumi-los. Porque o inimigo, amados, das nossas almas, ele vive para isso. Ele é um miserável, né?
Ele é um derrotado, sabe que não tem nada para ele, não tem mais o que ganhar. Então ele quer atormentar quem estiver distraído, porque quem estiver esperto não dá essa chance para ele. Aí o pessoal se apavorou, e agora? Ai, Moisés. E sempre o líder que leva na cabeça. E agora, Moisés? Saímos de lá, a gente comia, pelo menos comida tinha. E Moisés clama ao Senhor. E o Senhor fala, Moisés, lança o cajado no mar. E aquele mar imenso, caudaloso, violento, terrível, ele se abre em duas partes. E no meio forma uma avenida, uma alameda, sem nenhuma lama. O chão é seco, porque Deus é Deus. Ele é poderoso, misericordioso, Ele é bom. E Ele cuida de nós. Ninguém vai escorregar na lama. Vai passar pé enxuto. E todo mundo saiu. E não bastasse isso para que a fé ficasse fortalecida e animada. Quando eles estão já do meio para frente, o exército entra. Mas não tem para o inimigo. O Senhor é nossa vitória. Ele perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Nós temos a doçura do Senhor Jesus. Não tem para o inimigo. E à medida que eles foram entrando, aquele mar que tinha assim uma parede imensa, maior do que essa igreja, aquele mar se fechou só lá atrás. E morreram todo aquele pessoal. Por que eu estou contando isso para vocês se eu já estou caminhando mais para frente? Para dar o contexto aonde veio esse momento amargo. Por isso que nós cantamos no começo, conta as bênçãos, conta quantas são, recolhidas das divinas mãos, uma a uma, dize-as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez para você. Amém, queridas? Quanto Deus já fez na tua vida e não parou de fazer, porque nosso Deus é um Deus de vitória, de gol. E aqui eu falo que na passagem do Mar Vermelho, numa linguagem assim esportiva, que não é o meu forte, ali ganharam um prêmio Nobel, um prêmio, sabe, o prêmio do cinema, como é que chama? O Oscar, aí foi o Oscar do Senhor. Então esse povo, que sou eu e você, tinha a obrigação de estar como? Animado, alegre, fortalecido, esperançoso, corajoso. Como diz o cântico sobre o medo. Eu não sou mais escravo do medo, graças a Deus. Eu sou filho de Deus, eu não tenho mais medo. Se você não tem medo, você enfrenta qualquer perturbação, porque você sabe quem está com você. Bom, agora... Eu queria dar uma ilustração do que aconteceu comigo. Porque nós somos o que colocamos dentro de nós. Sabe por que você usa cartão de crédito? O cartãozinho para pagar as coisas? Sabe por quê? O que veio antes para você ter um cartão e ele passar em todo canto e liberar para você o que você quer? O que houve antes? Como é que esse crédito entra? Não existe mágica, não é o cartãozinho que é mágico. Você trabalhou, ganhou dinheiro, botou no banco, e o banco te deu o cartãozinho, que te vai abrir as portas daquele dinheiro que você tem, não mais do que aquilo. Então nós precisamos saber, você tem tudo que você coloca. Tudo que você usar no banco é tudo que você tem para usar. Tudo que você colocar na tua vida de fé, de esperança, de alegria, de disposição, é o que você vai ter. Então quem é que vai colocar? Você, sou eu. Só vou ter o que eu coloco. Aí, amadinhos, esses dias, deve ter uns 15 dias atrás, e no Face passou um negócio assim. É muito triste envelhecer, muito triste. Os filhos esquecem dos pais, e os pais vão sofrer, e a velhice é triste. Aí, como diz o poeta Joia Júnior, a velhice é triste, sem alento, cheia de incerteza e maus pressentimentos. Aí eu vi aquele vídeo, os pais abandonados, né? Aí eu vi uma outra frase, olha o inimigo trabalhando. Uma outra frase que dizia assim: eu me tornei a um tanto faz para quem eu tanto fiz. Eu já vi velhinhos lá nos orfanatos da vida, enfim, nas casas de apoio,
que a enfermeira fala assim, o que eu faço com ele? Mudo a medicação? Troco de roupa? Tanto faz. Eu me tornei um tanto faz para aqueles que eu tanto fiz. Aí, quando eu estou assim, angustiado, muito alegre, quando eu estou sob efeito de emoção, eu chamo o meu marido e seguro na mão e nós vamos orar. Aí eu falei, bem, vamos orar, vamos orar. Aí eu comecei a orar e chorei. Falei, Senhor, cuida da minha velhice. Oh, Senhor, desenvolve nos meus filhos sensibilidade e amor por nós. E fiquei cheia de autocomiseração, sabe? Dramática. Aí no meio da oração eu falei, não, Senhor, me perdoa. Aqui, inimigo. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Mudei a oração na hora. Acho que Deus fala, só pode ser a Dilza mesmo, né? Essa maluquinha. Aí eu comecei a citar os versículos. Ainda na velhice darão os frutos, serão viçosos, terão seiva. Ainda na velhice anunciarão o reino de Deus. Eu estou contigo e vou carregá-la até o fim no meu colo. Lá Isaías. Falei, peraí. Aí eu mesma apaguei aquela memória horrorosa que lançaram em mim, eu bobamente aceitei, tolamente, distraidamente. Falei, não, Senhor, eu decido agora. Eu vou crer na sua palavra. E amadas, eu tive efeito imediatamente. As coisas começaram a acontecer. Então veja bem, Deus nos dá subsídio para nós crermos no poder dele. E aqui no texto é uma coisa curiosa. Desde quando jogar uma árvore na água, ela vai ficar doce? Se você fizer isso, não vai acontecer nada. Não é isso aí. É que tudo que está na palavra de Deus tem uma lição maior. Tem uma razão maior. Por isso que a palavra não é letra, não é inteligência, não é ensinamento, ela é revelação. Você vai ler e Deus vai abrir teu olho. A gente fala que lê o texto e aquilo pula em cima da gente, né? É verdade, eu não tinha entendido. Então esse texto aqui, primeiro que esse povo deveria estar mais otimista. Sim ou não? Olha quanta vitória que viram, quantas coisas que viram, né? Esse povo devia ter assim uma bagagem, um tutano de fé. Só que esse povo sabe quem é? Eu e você. Oh, bênção. Haja Deus para ter paciência e misericórdia de nós. Esquece fácil. Só não esquece dos dramas. Porque meu pé direito do lado esquerdo, alguém pisou quando eu tinha 5 anos e eu não esqueci. Mas isso é para esquecer. Então é a nossa índole. A nossa carne luta contra as coisas espirituais. Porque o inimigo quer ver a gente lá escravo no Egito. Mas nós já estamos livres. Já estamos livres. Faraó não manda mais em nós. E ali eles deram uma titubeada na fé, esqueceram o tutano do otimismo, da alegria, e logo vem contra o líder. Se é uma família, é a mãe. E vai no psicólogo, porque a tua mãe, ela é possessiva, ela é militar, ela manda muito, estragou sua personalidade. Terrível, né? Não, porque é o seu pai. O seu pai abusou de você. Ele abusou das suas emoções, ele fez mal, e ele não agiu com amor, é por isso que você é assim, coitadinha. Ninguém é coitadinho, viu, amadinhas? Nós somos filhos do Deus Altíssimo, lavados no sangue precioso de Jesus, e somos mais do que vencedoras. Nós precisamos sair dessa de coitadinho. E aí, eles brigam lá com Moisés, porque alguém tem que levar a culpa, né? Alguém leva a culpa dos nossos fracassos, menos eu. É alguém. E falaram para Moisés, já queriam bater em Moisés, esqueceram que eram escravos. Tinham uma vida miserável, desqualificados, sem conforto, sem dignidade, não tinham nada. E agora são o povo de Deus, caminhando com a presença do Senhor. E não valoriza. Olha eu e você aí. Olha só. Bom, aí o que acontece? Moisés clama a Deus. Moisés fala, Senhor, me socorre. Olha a multidão. Se esse povo apedrejar, eu morro nos primeiros 5 minutos. Porque é muita gente contra mim. Aí o Senhor fala, pega lá aquela árvore e joga na água. E a água se tornou doce. Amados, não é uma árvore. É um madeiro.
E esse madeiro nos lança para Jesus Cristo. É o madeiro de Jesus, é a presença de Jesus, é a vida de Jesus que tira a nossa amargura, tira os pensamentos de autocomiseração, tira as derrotas e enche o nosso crédito de fé, alegria e esperança. É o Senhor Jesus, é nele. A Bíblia diz assim, vocês me buscam para ver se tem alguma salvação aqui na Bíblia. Mas ela fala de mim. De Gênesis, Apocalipse, quem está lá é Jesus. Então do que você precisa? Jesus. Qual é o pau que vai tirar o amargo da nossa vida? Qual é a madeira? É o Senhor Jesus crucificado. Porque quando Ele crucificou, Ele fechou o zíper daqueles lixos que nos condenavam, nos derrotavam, nos desanimavam, e ficava lembrando, olha, você não vai ser nada, você não pode ser nada. Nós somos tudo em Cristo Jesus. Desde quando nasce, quando a gente era menos que uma gota, e ainda informe no ventre da nossa mãe, Ele já estava conosco. Ele deu o formato dos dentes, da sobrancelha, do nariz, do cabelo, a cor, formato do corpo, a personalidade, o temperamento, estava tudo no pacote. Ora, gente, se Deus cuida de mim, desde lá, não vai cuidar até lá? Desde o começo do passado, não vai cuidar até o fim? Então, esses discursos são do inimigo. Você não vai conseguir. Agora você vai ver, você vai perder a firma. Não vai em nome de Jesus. Você vai no sonho, não vai em nome de Jesus. E se tivermos que passar por momentos difíceis, o Senhor é conosco. Eu sempre cito a Martinha, que teve um câncer terrível. Está aí, ó, cheia de vida, em nome de Jesus. E se morrer também, amadinho, vamos para Jesus. É benção, maranata. Se Jesus chegar cedo da nossa vida, melhor. Não tem problema nenhum. Tem uma família aqui, descobri agora faz uma semana. Tem uma família aqui que são meus amigos muito queridos, mas eu não sabia que estavam aqui. É um casal que tem 2 filhos meninos. Um dos meninos tocou aqui domingo, de manhã. E o marido teve câncer, bravíssimo, e a esposa teve câncer. Meu Deus, família cristã, meninos exemplos de vida, o casal um exemplo, fiel na igreja, dizimista, como é que pode? Mas elas acionaram o madeiro, eles acionaram o madeiro. Eles acionaram a cruz e estão aí curados, criando os filhos. E eu profetizo em nome de Jesus. Esse menino, João, o ano que vem entra em medicina. Vou contar para vocês logo isso, porque eu estou orando e Deus ouve minha oração. E ele é estudioso. Então tem tudo para entrar em medicina. Daqui da sua igreja. E eles vieram para essa igreja porque Deus falou com eles claramente. É uma igreja que é assim para cima, a cadeirinha é azul, e tem coral, e tem piano. Olha só. Eles foram em 500 igrejas de São Paulo, que estão no Rio. Até que um dia, alguém lá do Mackenzie, que eles estudam no Mackenzie, falou assim, olha, vai ter um encontro de mulheres lá, vamos lá. Quando ela entrou aqui, que viu as cadeirinhas para cima, tipo auditório, azul, e viu o piano, essa! E Deus falou, lá, olha, presta atenção. Olha só o que Deus falou. É tradicional, mas o pão da palavra é quente. Amém? E esse pão vai fazer bem para os seus filhos jovens. Olha que coisa de Deus. Fiquei sabendo essa semana. Eles são bênçãos, não são? É uma bênção. Então, amadinhos, aqui o madeiro aponta para Jesus Cristo. E Ele é teu, Ele é meu, Ele é nosso. Ele não nos é dado por parte, ele nos é dado inteiro, completo para a nossa vida. E aonde Ele chega, aonde você lê, aonde você toma posse, aonde você percebe, a amargura tem que sair. Porque Ele veio para dar vida, mas não é vidinha medíocre. É vida em abundância. É isso que Ele tem para nós. Vida em abundância. No casamento, na criação dos filhos, na saúde, nos negócios do país, no Brasil, no nosso querido Brasil. É bênção em abundância em nome de Jesus. Porque Ele veio trazer vida e vida em abundância. Agora aí, então vocês veem que aquela hora que eu fiquei cheia de autocomiseração, eu estava distraída. Esqueci que eu tinha crédito do meu cartão. Distraída. E comecei, eu ia entrar numa depressão. Orando, Deus falou comigo. O que é isso? Que negócio é esse? E a minha palavra? Algum dia eu te abandonei? Eu senti no meu espírito.
Aí na hora nós oramos o contrário, eu e meu marido, porque eu estava conduzindo a oração, depois de orar ele. Aí ele falou, Senhor, obrigada, nós somos bênção, o Senhor é bênção para nós não vamos largar a tua mão, o Senhor não vai largar nós, e nós vamos vencer e vamos dar fruto até o final. Não é bênção, amadinhos? Graças a Deus. Aí então, vendo as maravilhas de Deus e como Deus conduziu esse povo em vitória, como Deus tornou essa água amarga em doce. Para Deus não tem dificuldade, amados. Tornar a água de um rio em doce, quer dizer, potável, limpa e saborosa, porque a água tem que ter sabor, né? O sabor de água, sabor que não tem gosto nenhum, tem que ser assim. Quanto mais saborosa, mais leve, mais sem sabor, né? Mais água, mais mineral. E aí essa água foi transformada e eles beberam. E aí vão caminhando, as coisas vão acontecendo, porque aonde entra o madeiro de Jesus Cristo, onde entra a cruz, onde entra os planos de Jesus, a nossa vida muda. E aí então eu fiquei lembrando, orando ao Senhor e pedindo direção, eu lembrei de Zaqueu. Vocês lembram a história de Zaqueu? O Zaqueu era cobrador de impostos. Então ele não era pobre, né? Porque em todo lugar do mundo quem mexe com dinheiro leva a sua parte, né? E Zaqueu, ele era um mau cobrador de impostos. Ele era um cidadão que tomava posse e ele ficou rico. Mas ele era baixinho. Aonde ele passava, dizia assim, ixi, lá vai o Zaqueu. Aquilo é um monstro. Aquilo lá, ele não perdoa quem tem criança, não perdoa quem tem velho na casa, ele quer o dinheiro, ele quer o dinheiro. Aquele cara é insuportável. Quando ele passava, o pessoal entrava para dentro, ele ficava sozinho na rua. Então ele era discriminado, não era amado, não era respeitado, porque também a vida dele não era uma Brastemp, né? E aí o que aconteceu? Mas ele ouviu falar que Jesus vinha na cidade dele. Mas como ele era pequeno, baixinho, ele subiu em cima de uma árvore. Quer dizer, um homem discriminado, mas que tinha dinheiro, mal amado, subir numa árvore no meio da multidão, o que vocês acham? Espera aí, é muita humilhação, né? Me dá uma cadeira lá em cima, num lugar bom, me dá um ambiente de destaque, afinal de contas, eu tenho dinheiro para resolver essas coisas. Mas ele teve que subir numa árvore, porque ele queria ouvir o Senhor. Ele precisava tirar o amargor da vida dele. Ele sabia que deveria haver uma doçura, tem que haver. A vida não é para ser amarga, eu quero o meu doce, eu quero a minha parte. E eu vou ouvir Jesus, eu vou aprender a viver. E aí, para a alegria dele e para a sua, Jesus chegou ali e falou, Zaqueu, desce daí que eu vou comer na sua casa. E a Bíblia diz que ele desceu muito feliz. Tem uma tradução que fala, Zaqueu desceu gostoso. Aquilo foi uma maravilha. Aí para as crianças, quando eu trabalhava com criança, eu dizia assim, então, Zaqueu falou assim, Maria, prepara aí para as crianças, o Danone, o todinho, e a bolachinha, e prepara a pipoca, o suquinho, vai, depressa, põe a mesa, que está todo mundo chegando e nós vamos fazer uma festa hoje. E para o adulto ele gritou, Maria, corre lá. Assa o melhor, sei lá, frango, peru, sei lá o que tem. Manda bala, manda comprar. Chama o Rap. Pede tudo pronto para o Rap. Depressa, Rap. Enche minha casa de coisa gostosa. A melhor bebida, o melhor vinho, a melhor toalha, a melhor comida, porque o Senhor vai comer na minha casa. E o Senhor foi. O Senhor não andava sozinho, né? Andava com uma renca atrás dele, né? Lá vem o Senhor com a renca, mas tinha mesa para todos. Ele era rico, aquilo foi uma fartura. E Jesus comeu. A Bíblia só fala que Jesus comeu. Jesus não falou, você, hein? Misericórdia, você dá pá virada, hein? Você não tem vergonha não, cara? Jesus não disse nada, Jesus só comeu. Só teve comunhão. Só olhava Zaqueu conversar, olhava as pessoas conversar e Jesus estava ali. Só que a presença do Senhor Jesus é vida, vida abundante. A presença do Senhor Jesus é doçura. A presença do Senhor Jesus é restauradora, libertadora. Não precisa abrir a boca. Você pega a Bíblia e lê. Tem ninguém ali puxando sua orelha. Mas aquela palavra vai te restaurar. Aquela palavra vai te renovar, vai te animar. Você fala, Deus, como é que eu não percebi essa bênção? Né? E foi o que aconteceu.
sem Jesus fazer apelo, sem ninguém falar nada. Digamos que alguém dissesse assim, né? Você levou o dinheiro da minha mãe lá, velhinha doente, lá na cama, e você levou o dinheiro dela. Não houve palavra de acusação, não houve cobrança, só houve banquete, só tinha doçura, só tinha alegrias e risadas e coisas boas. Aí ele fala, voluntariamente, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e aqueles que eu lesei, que eu fui além do que deveria, eu vou dar 4 vezes mais. Mas quem que mandou ele fazer isso? A presença doce de Jesus muda a nossa vida. Tira a fofoca, tira a conversa mole, pessimismo, a raiva, a amargura. A presença de Jesus arranca da nossa vida. Graças a Deus por isso. E aí, o que Jesus fala? Foi a única vez que Jesus abriu a boca. O que Jesus fala, vocês lembram? Hoje entrou salvação nessa casa. Ele não tinha se batizado, não tinha feito escola dominical, não fez seminário, não aceitou Jesus publicamente levantando a mão, mas a presença do Senhor, ela transforma. E ele então confessou o que era pior dentro do coração dele. E como é que será que ele ficou depois que ele falou isso, que Jesus falou assim, hoje entrou salvação nesta casa? Como é que ele ficou? Ai, meu Deus, vou ter que ir para a igreja. Ai, que horror. E vou arrastar o chinelo, agora eu vou virar crente. Mas que coisa chata. Será que ele fez isso? Não. Ele só tinha alegria. A presença do Senhor tira a amargura. Eu não estou dizendo para vocês aqui que nós não temos luta, não temos desafio, não temos problema. Mas eles não podem prevalecer. Porque maior é o que está conosco. Eu não consigo abrir um mar vermelho, mas o meu Senhor pode. Eu não consigo trazer praga para confirmar para as pessoas que Jesus pode, mas o Senhor pode. Amém, amadas? Deus nos capacita. E uma outra mulher interessante, é aquela mulher cananeia, não era do povo de Deus, não frequentava essa igreja aqui, né? Mas tinha uma filha endemoniada. Vocês sabem o que é uma mãe ter uma filha endemoniada? Vocês não sabem nem queiram saber. É pior do que ser doente, porque se a criança é doente, o que você faz? Leva no médico, compra remédio, a coisa passa, né? Há outros problemas que você pode resolver, mas endemoniada? E ela não era do povo de Deus, ela não tinha Jesus na vida dela. Ela era cananeia, ela não era dos hebreus, não era do povo de Deus. Mas ela ouviu falar que Jesus tinha potência, porque ele era o Filho de Deus, e transformava qualquer amargura em doçura. E ela começou a gritar, Senhor, Senhor, Filho de Davi, Senhor. E Jesus andando e ó, não está nem aí. Senhor, e ela corria atrás, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos, que somos nós, manda ela embora. Ela está aborrecendo, manda ela calar a boca. Mulher chata, nem é do nosso ambiente, nem é evangélica como nós, nem estudou, nem se preparou. Fica aí gritando, estragou a vida, jogou no lixo, que se lasque. Vai para lá com o seu problema, cada um que resolve o seu. Essa é a atitude nossa. Aí Jesus chamou a mulher, parou e atendeu ela. Ela falou, Senhor, a minha filha está muito endemoniada, tem misericórdia da minha filha. Ele falou, bom, acontece o seguinte, o subsídio que eu tenho, a palavra que eu tenho, o poder que eu tenho, é para os filhos e não para os cachorros. Misericórdia. Se é uma de nós, fala assim, o quê? Você está me chamando de bichinho? Não, mas ela era uma mulher atormentada e uma mulher apaixonada. Ela falou, Senhor, até as migalhas que caem das crianças que comem na mesa, dos donos, para mim me basta. Porque o Senhor é tão tremendo que uma migalha da sua atenção vai libertar para sempre a minha filha. O que é isso? Fé. Qual que é a moeda que compra os benefícios do céu? A fé. Não é sabedoria, inteligência, pós-graduado, não sei o que lá, do PPP. Não, é a fé. Fé simples. E essa mulher teve uma fé simples. E eu não vou ficar lendo os textos para não me delongar muito.
E essa mulher, sabe qual foi o efeito dessa palavra dela? Senhor, as próprias migalhinhas que caem da mesa, os cachorrinhos comem. Ela admitiu que era cachorrinha mesmo. Sou cachorrinha, não sou do nível de vocês, mas as pequenas migalhinhas serão suficientes para minha filha ser liberta. E o Senhor disse, mulher, eu estou encantado com você. Você me encantou. Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, e que eu não sabia de nada, né? E que eu vou pegar uma aguinha, que eu vejo essas 4 chegar. Falei, pronto, já acabou, não precisa fazer mais nada. A minha tarde já está um banquete espiritual. Irmãs queridas, que eu não vejo há anos, vieram aqui hoje. Olha que coisa boa. Jesus ficou alegrado, como eu fiquei. E ele disse, mulher, eu estou extasiado com a tua fé. Pode ir, a tua filha já está curada. Então, amados, o que tira o amargor da nossa vida, o que muda as mensagens ruins, o que tira... Bom, eu já não vejo mais televisão, espero que vocês também não, né? Repórter nem pensar, né? Jornal, não. Primeiro que eu descobri que é tudo mentira. E segundo que é só lixo para me deixar pessimista. Eu não vejo mais nada, quero saber. Eu via de domingo, né? A súmula, já que não vê a semana inteira, eu vou ver no domingo. Ah, misericórdia, já não dá mais. Eu punha Record, Globo, Record, Globo. Ah, não quero mais saber. Vou ler a Bíblia, vou ouvir uma... Agora com esse monte de mensagem no YouTube, esse monte de Brastemp, hoje eu ouvi uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, que eu fiquei impressionada. Ele falou, acho que domingo passado aqui, uma palavra evangelística. Nossa, eu comi com farinha hoje aquela palavra, ai que delícia. Falei, Deus, como é que o Senhor pode falar comigo numa coisa que eu já sei, estou careca de saber, e eu não via isso? Aquilo encheu meu coração. Então, amadas, aquela mulher desprezível comoveu o coração de Jesus com a fé dela. E Deus, na sua misericórdia, porque Ele é transformador de amargura em doçura, mudou o destino daquela mulher. Amém, queridas? Então, é isso que Deus tem para nós nesta tarde. Ele pega um Zaqueu lá que não vale nada, desqualificado, miserável, ladrão, e transforma num doce homem que vai dar tudo o que tem para os outros. Convertido, transformado, restaurado. Pega uma mulher que sabe lá como é que viveu, e ele até parece que ofende a mulher, chamando de cachorrinho, e ela fala, não, Senhor, é você, a minha esperança é você. Você é o autor da doçura que eu preciso. E ela realmente recebeu a doçura.